Clouds Goals. Fala aí, eu sou o Lican, você está na Clouds Code, seu canal de game dev direto e reto. E hoje, ao contrário do vídeo anterior, que foi um pouco longo, nós vamos ser bem sucintos e integrar o nosso código de BFS, que apresentamos no vídeo anterior, à mecânica de construção, que é uma mecânica que já existe. Note que aqui já colocamos barquinho, e qual que é o pensamento aqui que nós fizemos? Nesse jogo, eu idealizei que não vai ter um tempo de construção. Ao invés de ter um tempo de construção, a construção vai ser meio que instantânea, mas precisa de materiais para essa construção funcionar. Mas como é que vai funcionar isso então? Bom, na teoria eu coloquei que o valor das estruturas é o valor dos materiais que ela gasta. E de resto, é tempo para o barquinho pegar os materiais na baía de materiais e levar até o alvo. Como é que funciona a ideia na teoria? Eu pegaria, escolheria a estrutura, gastaria o dinheiro, selecionaria onde eu quero colocar a estrutura, o barquinho pegaria um material na baía de veículos e levaria para a estrutura. Se a estrutura tivesse com os materiais necessários, ela seria instantaneamente construída. Caso contrário, o barquinho voltaria para a baía de materiais, pegaria mais um material e levaria de volta o material para a estrutura. E faria esse loop até ter materiais suficientes para poder construir a estrutura. As estruturas iniciais eu coloquei que usam apenas 2 materiais, para poder facilitar e para ter uma gameplay melhor. Eu gosto dessa mecânica do barquinho ter que ir lá para poder levar o material, porque desencoraja um pouco o jogador fazer algumas coisas malucas, do tipo colocar vários muros lá na puta que pariu. Pô, tu pode. Você pode colocar muros tapando o caminho dos monstros inteiros lá em cima. Só que você vai ter que arcar com o tempo que demora para o barquinho pegar os materiais e percorrer todo esse caminho. Então acaba que o tempo de construção, na verdade, é relativo à distância da baía de materiais. Bom, foi muito tranquilo de fazer. O que eu fiz? Basicamente, fiz um código de movimentação do barquinho. Aí como é que funciona? Quando eu clico em construir a estrutura, ela fica com um ícone de construção. O barquinho traça um BFS, sendo que o ponto inicial é a baía de materiais e o ponto final é onde a estrutura está, e fica percorrendo o caminho, direto. Quando ele chega na estrutura, ele faz o caminho inverso. Quando ele chega na baía de materiais, ele inverte o caminho de novo. E vai fazendo isso até terminar a estrutura. Quando ele termina de levar o último material, ele volta para a baía de materiais e fica lá esperando novas ordens. Então, pelo menos esse é o barquinho de construção. Então vamos mostrar como é que funciona? Vamos lá. Pegar aqui o muro e vou construir na água. Por quê? Porque dá para poder mostrar o barquinho se movendo na água também e ele perdendo as esteiras. Ai, que bonitinho. Ele vai lá, perde as esteiras, deixa o material, volta, depois deixa o material, a estrutura é pronta e ele volta. Fim de papo, acabou, perfeito. Só que o game dev, ele tem sempre que pensar em todas as situações. E o que eu tô falando? O que eu quero dizer com isso? Tô falando de situações tanto que o jogador pode causar sem querer ou por querer. O que acontece se não tiver caminho para o barco percorrer? E outra, o que acontece se o caminho que o barco está percorrendo mudar? Por exemplo, digamos que o jogador fez um paredão para poder construir muros, só que com um único espaço para o barquinho passar, mandou o barquinho construir um muro fora do paredão, e antes do barquinho terminar a construção, ele mandou outro barquinho construir um muro nessa passagem que o primeiro barquinho estava usando. O que aconteceria? O barquinho ignoraria, passaria por cima do muro e construiria. Só que, né, a gente não quer isso. A gente quer que o jogador pense no que ele está fazendo. Então vamos fazer aqui um exemplo simples. Então vou colocar vários muros ao redor da baía de materiais aqui, e eventualmente não vai ter caminho para o barco poder sair e construir novos muros. Então o que vai acontecer? O BFS vai apontar que não tem um caminho, isso vai disparar um sinal para a estrutura que vai fazer com que ela avise para o jogador com balãozinhos, sinalizando que algo de errado ocorreu. O jogador vai saber que ocorreu porque não tem caminho, e ela vai entrar numa fila de espera. Essa fila de espera é de 20 segundos. Depois desses 20 segundos, o BFS rola de novo, se tiver algum barquinho disponível, para poder ver se tem um caminho disponível. E ela vai ficar fazendo isso até ter um caminho disponível ou até o jogador vender a estrutura, cancelar a estrutura. Então vamos fazer essa prática? Vamos. Note
que não tem como o barquinho sair, a estrutura disparou o sinal dela, e o barquinho não está se mexendo porque não tem caminho para ele seguir. Agora, vamos vender um desses muros aqui. Tem caminho, mas a estrutura não está ainda chamando, requisitando o barquinho. Por quê? Simples, porque ainda está na espera de 20 segundos. Vamos esperar e pronto. O barquinho pega materiais, leva e constrói o muro perfeitamente. Agora, como é que a gente vai tratar daquela outra situação de ter mais de um barquinho? Bom, eu fiz da seguinte maneira. Toda vez que uma estrutura nova é colocada, todos os barquinhos que estiverem em trabalho refazem seu BFS em cima do alvo que eles têm atualmente. Porque talvez abriu um melhor caminho, ou talvez o caminho que eles estavam usando está fechado agora. Então vamos aqui no novo exemplo. Vou adicionar 2 barquinhos e vou fazer aquele exemplo do paredão. Vou criar aqui um paredão, deixar só um caminho que barquinhos podem sair. E vou mandar um barquinho construir um muro bem longe e outro construir um muro nesse único espaço que os barquinhos usam. Pode notar que o barquinho não tem para onde ir mais, ele parou e a estrutura definiu que não tem um caminho válido para chegar até ela. Tá, mas e se, ao invés de bloquear o caminho, só mudar o caminho? E se tivesse 2 buracos da muralha e eu só fechasse um? Como é que ele faz? Ele refaz o BFS pensando na seguinte maneira. Se ele estiver com carga, significa que ele estava indo em direção à estrutura. Então, para evitar que ele reinicie o trajeto inteiro dele, voltando na baía de materiais para poder pegar material que ele já tem, o que ele faz? Ele define o ponto inicial do trajeto como o ponto atual que ele está e o alvo como a estrutura. Então ele vai até a estrutura, deixa a carga, quando ele chega na estrutura, ele refaz o BFS, traçando o ponto inicial como o ponto atual, e o alvo ele traça como se fosse a baía de materiais, e volta para ela, e chegando na baía de materiais, se a estrutura precisasse de materiais ainda, ele refaria o BFS do jeito que ele faria normalmente. Se ele não tivesse com carga nenhuma, o ponto inicial do BFS seria o ponto atual que ele está, e o ponto final seria a baía de materiais. Aí chegando na baía de materiais, se a estrutura ainda precisasse de materiais, aí ele refaria o BFS normalmente. Bom, o vídeo foi esse. Obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido. Fique aqui com mais um das lindas artes descartadas. Vídeo novo toda sexta ao meio-dia. E é isso. Espero poder ver você no próximo vídeo. Beijo, beijo.